Dino comentava sobre vídeos publicados por pessoas na internet que afirmam ser juristas e que defendem a exclusão de Moraes do processo, os classificando como, olha, o Flávio Dino diz, jurista, eu sou um jurista de internet para o Flávio Dino. Um crime baseado num golpe que tem uma minuta de golpe, a minuta já devia ter chegado. Isso é uma confissão do Alexandre de Moraes de que isso é é grave arbitrariedade. Em outro momento, né, dessa data infeliz, o Flávio Dino comentava sobre vídeos publicados por pessoas na internet que afirmam ser juristas e que defendem a exclusão de Moraes do processo, os classificando como, olha, o Flávio Dino diz, jurista, eu sou um jurista de internet para o Flávio Dino. Talvez eu não tenha peso suficiente para ser jurista como ele. Talvez se pusermos numa balança eu e Flávio Dino, pelo peso, seja mais jurista que eu. E eu digo isso, não é por gordofobia, deixo claro, é por ter me sentido ofendido. Você é um jurista de internet. Não, eu sou um jurista porque eu estudo direito. Eu estudo todo santo dia uma matéria que vossas excelências, que de excelências não tem nada, porque são desexcelentes em tudo que fazem, em tudo que dizem. E até aqueles que um dia foram excelentes em matéria jurídica, hoje se desexcelentizaram. À exceção honrosa do ministro André Mendonça, que eu quero deixar aqui claro, que não faz parte desta turma, mas é muito criticado pelos juristas de internet. Ah, todo mundo fala. Por que o André Mendonça não fala? Porque ele sabe que um verdadeiro jurista tem que cumprir a lei e não fazer a lei, porque isso é papel do legislador, e como juiz, ele tem que se manter em silêncio e falar somente nos autos. Não é porque os outros erram que o ministro André Mendonça tem que errar. Certo está ele. Ele tem que continuar sendo justo, honesto e conforme as leis, não conforme esses juristas de peso. Esses juristas a granel. Então, Flávio Dino, se eu sou um jurista de internet, você é um jurista a granel. Você é o maior jurista a granel do país. E quando o Dino citou a Bíblia, este demônio sem chifre, que é o ministro Alexandre de Moraes, ainda brincou, dizendo ao colega do MSTF, candidato, que o ministro é candidato a papa. Não, olha isso aí, olha isso aí. E às vezes jurista tem outras conotações. Por exemplo, quem pega dinheiro a juros ou empresta é jurista. Então, é preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polissemânticas. Polissêmica, né? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, e quem empresta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... tendência. Eles estão falando de processos criminais, em que as pessoas vão perder o bem mais valioso da vida delas, que é a liberdade. Só demônio pode brincar com o sagrado numa hora dessa. Só demônio pode brincar com o sagrado numa hora dessa. Aliás, ao Flávio Dino, ao Moraes, vocês deveriam prestar atenção, porque vocês são guardiões da Constituição e não da Bíblia, seus canalhas. E eu quero dizer também aqui uma mensagem ao Bento Carneiro, que falou em primeiro nesse vídeo aí. Porque se as palavras são polissemânticas, a sua imagem é polissignificativa também, é polissemântica. Porque essa sua colocação, ministra Carmen Lúcia, mais caberia ao personagem Bento Carneiro, do Chico Anísio, do que a uma ministra do STF. Carmen Lúcia, você se senta quantos anos no STF? Há quase 15 anos. Há 18 anos você se senta no plenário do STF à frente
de Antônio Dias Toffoli. Antônio Dias Toffoli não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado. Foi conduzido ao cargo de ministro sem um livro, um artigo escrito, sem uma atividade de docência. Foi a chave de abertura da porta do inferno do fim do notável saber jurídico no STF. E você nunca disse isso a ele. Porque Antônio Dias Toffoli só pode ser jurista acaso viva de juros, porque ele nunca estudou direito e não pretende estudar. Ao longo desses 18 anos, 15, 18 anos, ele não buscou ser um jurista. E o STF não é um concurso para quem pode ser um grande jurista, mas é um laureamento de quem já é. Portanto, ministra Carmen Lúcia, e aliás, vale dizer, a ministra Carmen Lúcia, ao lado de outro ministro que eu prefiro não citar o nome, dos 11 ministros do STF, é a única ministra, ao lado deste que eu prefiro não dizer o nome, que não aceita sequer pegar um elevador com pessoas que não sejam ministros no STF, que se sentem deuses. Então, ministra, se você se sente deusa, olhe-se no espelho. Eu garanto que isso passa. Eu garanto que isso passa. Jurista de internet, digo eu agora ao jurista a granel, jurista de balança, de peso, que é o Flávio Dino. É aquele que devota sua vida ao estudo do direito e não vai virar governador de um estado miserável para torná-lo mais miserável, como você fez com o Maranhão, entrar para o Senado, ir para uma carreira no governo federal, deixar de estudar direito e estar agora no STF. Porque eu garanto que você, jurista a granel, deixou de estudar direito, porque se você ainda fosse um jurista, você saberia que as imagens captadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta da qual vossa jurisgranelescência era titular, saberia que teria que guardar essas imagens e entregar para a investigação, especialmente porque o seu número 1, o Capelli, era o interventor federal. Mas o nosso ditador, nosso Führer, nosso Duce, nosso presidente de fato, nosso condutor. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.